Glória a Deus, o Senhor é bom, meus irmãos. Ele é bom. Ainda em pé, querido irmão, abra a palavra do Senhor na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 4. Estarei lendo nesta noite o verso 7 ao verso 10, e em seguida do versículo 16 ao versículo 18. De 7 a 10 e de 16 a 18. Nos diz a palavra do Senhor. Lhe convido a acompanhar a leitura dessas duas perícopes, dessas duas porções, sessões ou partes dessas sessões do capítulo 4. Nos diz a primeira parte: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Verso 16: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aleluia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Seja Deus glorificado para sempre. Irmãos, tomem assento, nós iremos orar. Eu só lhe convido para que você continue, querido irmão, com a sua Bíblia aberta. Estaremos olhando, extraindo dessas duas perícopes, dessas duas sessões, duas verdades que são caras para a gente aqui. Essas duas partes que nós lemos, pula aos nossos olhos duas verdades que são tão importantes para a nossa caminhada cristã. Quero orar antes, pedindo a Deus que Deus nos ilumine, nos ajude, nos traga entendimento de sua palavra. Maravilhoso Deus, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado por esta porção, muito obrigado a Deus, porque nesta palavra nós encontramos misericórdia, graça, bondade do Senhor. Tu és bom, Senhor, e a tua bondade e misericórdia se renovam a cada manhã, Senhor. Tu és fiel a todas as promessas, e queremos te agradecer, porque esta palavra vem de encontro às nossas necessidades. Usa-me como instrumento em tuas mãos, para que a glória seja do Senhor. Usa-me como boca do Senhor na edificação de vidas neste lugar, e quem sabe de pessoas que acompanham esta ministração pela internet. Deus, usa-me como instrumento. Assim eu oro e já te agradeço. Aleluia, amém, Senhor. Glória a Deus. Irmão, continua com a sua Bíblia aberta. Queremos olhar para essas duas sessões, mas antes, nos cabe aqui olharmos para o contexto em que Paulo escreve esta carta. É interessante que esta epístola, a segunda epístola de Paulo, ela é escrita por Paulo, essa igreja, melhor dizendo, é fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária. Há uma relação de Paulo aqui com essa igreja extremamente conturbada, irmãos. Porque pense comigo, Paulo é o tutor desses irmãos, Paulo é o fundador desta igreja, mas é interessante que na ausência de Paulo, na não presença dele, na caminhada dessa catequização desses irmãos, neste ensino de Paulo a esta igreja, na sua ausência, algumas falsas doutrinas começaram a surgir no meio desta igreja. Uma igreja que foi fundada, queridos irmãos, em 55 depois de Cristo. E Paulo tinha um cuidado muito especial com essa igreja de Corinto, porque Paulo, em vários momentos desta igreja, ele traz as razões, ele traz o motivo de alguns pontos que são cruciais da relação daquele que tem autoridade sobre o rebanho, em relação ao seu rebanho. É claro aqui que no escrito de Paulo nós percebemos, por exemplo, que em alguns momentos Paulo recebeu desta igreja boas notícias, mas em outros momentos Paulo ficou perplexo por algumas notícias que ele recebeu. Isso trouxe temeridade ao coração do apóstolo Paulo.
Verdade é que isso traz o desejo de Paulo, consternado em alguns momentos pela atitude de irmãos que fizeram parte de sua história. Na fundação desta igreja, ele fica consternado de tal forma que Paulo resolve escrever uma carta para dizer a esta igreja coisas importantíssimas. Repito, a relação de Paulo com a igreja de Corinto era uma das relações mais conturbadas do Novo Testamento. Pensa comigo, querido, certa vez pregando em Corinto, eu disse aqui na igreja, pensa comigo, um pai que diz ao filho, filho, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E o pai precisa viajar, ficar longe. E nesta viagem o pai fica sabendo que o filho fez tudo aquilo que ele disse, não faz isso. Pensa comigo, o pai longe, distante. Eu não sei se você já passou por isso, que você dá uma ordem e distante você pensa, meu Deus do céu, eu não falei que não fizesse isso. A relação de Paulo era uma relação de um pai espiritual. Para uma igreja que por vezes, irmãos, ele como fundador, por vezes ficou consternado, triste. Porque esses irmãos começaram a levantar algumas ideias contrárias àquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado a eles. Por exemplo, eles começaram a questionar na ausência de Paulo, por exemplo, o apostolado de Paulo, a autoridade de Paulo. Quem é Paulo? A ausência de Paulo trouxe questionamento àqueles irmãos. Quem é Paulo? Que autoridade tem Paulo? Será que ele é apóstolo mesmo? Percebam, falsos profetas começaram sorrateiramente a entrar nesta igreja e a ensinar outras doutrinas. E pior, irmãos, eles começaram a desfazer aquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado. Deixa eu apresentar algumas razões preocupantes aqui nesta igreja especificamente. Por exemplo, a respeito da doutrina da justificação pela fé em Jesus, sem as obras da lei. Eles começaram a questionar, quem disse que as obras da lei não são importantes para a salvação? Paulo pregava outra verdade, que a justificação é pela fé. Eles começaram a questionar. Esses falsos mestres, por exemplo, estavam também fora isso. E se isso não bastasse, irmãos, eles estavam disseminando discórdias, levantando questionamentos, rebelião contra o apóstolo Paulo. Estavam, irmãos, minando o ministério e o apostolado de Paulo. O que é que Paulo faz? Paulo escreve. A moto próprio não, iluminado por Deus, inspirado por Deus. Presta atenção, querido. Eu quero dizer para você com muita paz no meu coração, o maior interessado na igreja está sentado no trono, olhando todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. O maior interessado na igreja se importa com a igreja. O maior interessado pela igreja, irmãos, ele cuida da igreja. Ele, de maneira muito cirúrgica, ele traz corretivos à igreja. O que é que Paulo faz? O apóstolo Paulo, nesse contexto, faz uma visita a esta igreja de Corinto, manda uma carta para eles. Interessante, irmãos, quando você estuda o contexto aqui, você percebe que Paulo tinha objetivos bem definidos com a sua carta. Ele sabia o que ele queria escrever nesta carta. Por exemplo, Paulo queria defender o seu apostolado, como ministro de Deus. Você vai encontrar isso na carta. Ele vai defender o seu apostolado, ele vai dizer que o poder vem de Deus, ele vai dizer que ele não está ali porque quer estar, Deus o comissionou, Deus o chamou, Deus o convocou para tal missão. Paulo vai trazer aqueles irmãos e mostrar àqueles irmãos de maneira muito clara que ele sempre procurou a glória de Deus. Ele nunca procurou vantagens, ele nunca procurou benefícios. Ele escreve para dizer que não estava na obra de Deus para alcançar esses benefícios e essas vantagens. Ele faz tudo para a glória de Deus, aleluia. É nesse contexto, irmãos, que Paulo escreve esta carta. Dito isso, irmãos, nós nos encontramos numa sessão em que Paulo vai nos dizer que a suficiência da obra vem do Senhor. Você sabe por que você está aqui hoje à noite? Porque Deus foi gracioso para com a tua vida, aleluia. Você sabe por que nós estamos em pé aqui? Porque Deus é bom.
Você sabe por que nós acordamos hoje? Estamos na casa do Senhor, porque Deus, Ele é bom, aleluia. Isso não elimina, queridos, pressões. Isso não elimina, irmãos levantes. Isso não elimina dificuldades. Paulo irá nos ensinar através desta carta, repito, inicialmente, de forma inaugural, dizer a esses irmãos que mesmo e apesar que a suficiência venha de Deus, a glória de Deus, a majestade é de Deus, nós passamos por percalços, nós passamos por sofrimentos, às vezes, na nossa ótica, insuportáveis, angústias que nós não conseguimos discernir no momento, tribulações que nós não conseguimos equacionar, mas todos nós passamos por dificuldades. Certa vez eu citei aqui um livro do R.C. Sproul, que fala surpreendido pelo sofrimento. E o autor, ele vai dizer que nós devemos ouvir o chamado do nosso Pai amoroso para suportarmos todo e qualquer sofrimento. Só suporta o sofrimento quem consegue ouvir a voz de um Pai que é amoroso. E sabe o que esse Pai amoroso quer dizer para você hoje à noite? Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, aleluia. Sabe o que esse Pai amoroso quer nos dizer hoje à noite? Que Ele se inclina para saber o que se passa na terra. Sabe o que esse Pai amoroso quer nos dizer hoje à noite? É que Ele está conosco, aleluia. Paulo tem como propósito, irmãos, dizer a essa igreja: olha, nós não estamos sozinhos. E aqui Paulo apresenta as razões pelas quais nós não estamos sozinhos. Porque nós glorificamos a Deus em todos os momentos, irmãos, até mesmo no sofrimento. Vivemos dias, irmãos, em que as pessoas apresentam a fé incompatível com o sofrimento. Eu estou falando de um apóstolo chamado por Deus, um homem de fé, um homem que apresentou vários percalços em sua vida, ou vivenciou, melhor dizendo, várias situações difíceis. Quem sabe eu e você não conseguiríamos vencer tais situações. Ele enfrentou, ele venceu no Senhor. Ele atravessou momentos agudos em sua vida, e Paulo, com muita autoridade, ele nos fala que no sofrimento, duas verdades nós encontramos aqui nessas duas sessões que eu li. A primeira delas, queridos, é que no sofrimento, a suficiência vem tão somente do Senhor, aleluia. No sofrimento, a suficiência vem tão somente do Senhor. Vejamos, do verso 7 ao verso 10, é impressionante como o apóstolo Paulo usa uma metáfora para contrastar a glória do Senhor com a fragilidade humana. Via de regra, queridos, na Bíblia nós encontramos esses contrastes: a glória de Deus, que é perfeita, que é irretocável, que é poderosa, que é santa e 3 vezes santa, em contraste a todos nós, frágeis humanos, finitos, falhos, limitados. E Paulo, de maneira muito precisa, olha para aquela igreja falha, limitada, finita, pecadora, como nós aqui, todos nós nesta noite precisamos de ajuda. Paulo olha para essa igreja e diz àquela igreja: presta atenção que Deus quer nos ensinar. Verso 7, olha comigo, vamos ler juntos, igreja, toda igreja: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não. Você pode dizer amém por essa palavra? Nós somos barros. Eu não sei como é que você olha para um barro, não apenas no contexto do apóstolo Paulo, mas olha para um barro como um objeto frágil, limitado. Eu olho para o barro, queridos, e percebo, à luz dessa escritura, porque, percebam, nenhum versículo está solto, ele vem de um contexto aqui, lá no versículo 6, ele está falando sobre o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha comigo o verso 6, volta para o texto. Porque Deus, que disse:
Das trevas resplandecerá o que, irmãos? Luz. Ele mesmo resplandeceu aonde, irmãos? Para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esta é a glória. E ele se revela em vasos, para que a glória não possa ser creditada para mim e para você. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, todo ajuntamento, todo culto, todo acontecimento nesse lugar acontece para a glória de Deus, aleluia. Paulo está tratando sobre o evangelho de Jesus, irmãos. Paulo está falando sobre aquilo que foi revelado ao coração dos homens. E Paulo diz, olha, a glória é do Senhor, a suficiência é do Senhor. Como é que ele faz isso? Ele diz assim, olha, ele faz um contraste, uma comparação do tesouro no vaso de barro. Por que Paulo usa aqui como exemplo o vaso de barro? Eu já disse certa vez aqui na igreja que para a igreja de Corinto isso era muito familiar, como é para nós também. Naquele tempo, irmãos, se guardavam objetos extremamente preciosos em vasos de cerâmica. Paulo queria exemplificar, Paulo queria dizer àqueles irmãos e trazer uma mensagem acessível. Eles precisavam compreender acerca do ensino. E naquele contexto, irmãos, era muito comum guardar joias, preciosidades dentro de vasos de barro, de cerâmica. Ao olhar para aquela cerâmica que não tinha valor, quem olhasse dizia, não tem valor, é quebrável, algumas até desgastadas, porque era muito comum naquelas famílias deixar como herança. Ou seja, um avô, um bisavô que deixou aquele vaso externamente quebrado, arranhado, partes quebradas, mas dentro desse barro, eles encontravam ali tesouros. Quem olhava para o exterior, não notava o valor que estava dentro desse vaso. Paulo faz essa comparação, para dizer aqueles homens, olha, também nós somos como esses vasos frágeis, atingidos, machucados, muitas vezes. Note bem, querido, a caminhada cristã também revela-nos, em muitos momentos, essas realidades em que, como vasos frágeis, estamos machucados, feridos, partes são tiradas dessa cerâmica, mas louvado seja o nome do Senhor, o conteúdo está lá, a palavra, a luz, a graça, a bondade, o cuidado, a misericórdia estão ali presentes todos os dias em nossas vidas, porque maior é aquele que está em nós, aleluia. Paulo diz àquela igreja, olha, a excelência, há uma evidência de excelência do poder. Eu quero dizer para você nesta noite, como primeira verdade aqui, que Paulo vai dizer, olha, deixa eu explicar isso para vocês. Esse barro que vive essas realidades até de mudanças, até de uma geração para outra, é frágil, está machucado, está feio, está quebrado. Posso ver algumas pessoas na história de suas próprias vidas, e que no decurso da existência de cada um de vocês, eu vejo quantas privações, quantas provações, quantas lutas, quanta dor, decepções, perdas, são vasos frágeis. Mas eu estou aqui nesta noite para lhe dizer que no sofrimento, a suficiência, a glória, vem tão somente do Senhor, aleluia. Vejamos se não é verdade. Vamos ler juntos a partir do verso 8. Olha o que Paulo diz àqueles irmãos, toda igreja: em tudo somos atribulados, porém não perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Você pode dizer amém por essa palavra?
Eu estou aqui hoje à noite para dizer ao teu coração, quem sabe você que está aqui atribulado, perplexo, perseguido, abatido. Me chama a atenção, irmãos, que Paulo traz questões e realidades palpáveis para aqueles irmãos. Eu olho para algumas palavras aqui, repito: atribulados, perplexos, perseguidos e abatidos. Paulo queria aqui sintetizar o que era sofrimento. Paulo queria mostrar a esses irmãos, mencionando essas realidades, que isso faz parte da caminhada cristã. Nós passamos por isso, irmãos. Percebam, quem sabe você está aqui hoje à noite como esse vaso de cerâmica, frágil, quebrado, tribulado, perplexo pelo que tem acontecido na tua vida, perseguido. Quem sabe você está aqui hoje à noite abatido. Você chegou no templo triste. Mas contudo, irmãos, o texto aqui não para. O texto apresenta para a gente esse contraste, essa comparação, esse resultado, essa resposta, porque a palavra nos apresenta consolo, encorajamento em tudo, porque o texto diz: porém, irmãos, Paulo traz um contraponto a cada aflição. Perceba comigo, querido, olha para o texto: em tudo somos atribulados, porém, há um contraponto: não angustiados, perplexos, contraponto, porém, não desanimados, perseguidos, porém, não desamparados, abatidos, porém, não destruídos. Há um consolo eficaz, há um Deus que se revela na hora da tribulação, na hora da perplexidade, na hora da perseguição, na hora do abatimento. Há um Deus que se revela a cada um de nós, derramando sobre as nossas vidas consolo, porque Deus, Ele é fiel, aleluia. Eu estou aqui para dizer ao teu coração nesta noite: você não está sozinho, louvado seja Deus. Você não está sozinho. Pessoas que, no afã da dor, no limite dos sofrimentos, até pensa, quem sabe, será que Deus esqueceu de mim? Sabe o que me chama a atenção na palavra, irmãos? É que Paulo apresenta os limites dos sofrimentos aqui, são bem definidos. Paulo não está mascarando as realidades aqui. Quem sabe você é um crente que está sendo atribulado aqui, está aqui na igreja, graças a Deus, Deus traz consolo através da sua palavra, aleluia. Quem sabe você é um crente que está extremamente angustiado e perplexo pelo que tem acontecido na tua vida, você se sente perseguido, está até abatido. Paulo não era um defensor de que crente não sofria. Crente sofre, mas diferentemente dos estoicos, que defendiam que a dor é algo irracional, nós não fugimos e não vivemos num cristianismo de fantasias, que nega a realidade do sofrimento. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas o texto não para por aí. E você está aqui hoje à noite para ouvir isso. Anime-se, tenha bom ânimo, levante a cabeça, creia. Cristo, a nossa suficiência, venceu o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. É no sofrimento que nós percebemos a suficiência do Senhor, a glória do Senhor. Se você olhar para o verso 10, ele traz um fechamento a essa primeira verdade, porque ele diz o seguinte no verso 10: levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Eu quero lhe explicar esse verso 10, lhe dizendo que a cura mais eficiente para a adversidade é sabermos que, assim como a morte de Cristo foi a porta da nova vida, assim também, no final de tudo, nossas misérias terminarão na bendita ressurreição. Não termina aqui. Aqui não é um fim em si mesmo. A dor, a adversidade, a tribulação, a angústia, a perplexidade, o abatimento, as perseguições não definem a nossa eternidade. A nossa eternidade foi cravada e definida quando Cristo disse na cruz: tetelestai, está consumado, tudo está feito, bendito seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. Não se define aqui, querido. Se você está procurando um contexto
Spielbergiano na terra, de fantasias, de filme, só prosperidade, só bênçãos. Eu quero dizer que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por amor ao Evangelho. Louvado seja Deus por isso. Felizes. Paulo quer dizer a essa igreja: a glória, a suficiência, o tesouro está dentro. Vocês percebem, irmãos, muitas vezes estamos preocupados com o exterior. Deus olha para o coração. Estamos preocupados com a aparência. Deus olha para a alma. Nós definimos em nossas leituras, que são finitas, quem é santo, quem levanta a mão no culto, quem é crente, que está aqui dominicalmente. Ressalve, irmãos, é bom estar aqui dominicalmente, no dia do Senhor. Mas vocês percebem que as nossas definições são finitas. Deus olha para o coração, irmãos. Deus olha para a alma. Deus olha para a mente. Deus olha para as minhas intenções. Deus olha para as minhas inclinações. O tesouro está aqui na alma, na mente, no coração. Porque assim como Cristo, que aparentemente foi um derrotado, aparentemente perdeu, aparentemente era finito, aparentemente foi zombado, este é o rei dos judeus, coloca uma coroa de espinho na cabeça deles, é esse o vencedor de Israel. Oh, que homem fraco, salva-te a ti mesmo. Mas nós conhecemos que depois do brado da vitória, Tetelestai, ele morre. Ele foi assunto ali para tantos outros. Mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou, aleluia. Nós assistimos um filme sexta-feira, em família, do C.S. Lewis, chamado As Crônicas de Nárnia. Já tínhamos assistido, assistimos sexta-feira de novo. Reuni a família sexta. Milagres dos milagres, sexta-feira eu não tinha nenhum compromisso à noite. Eu fiquei, rapaz, eu até fiquei me beliscando. Rapaz, tem uma coisa errada aqui. E Kézia um dia antes, olha, nós vamos fazer um filme em família hoje. Bênção, reúne todo mundo para assistir um filme. E nós fomos assistir em família As Crônicas de Nárnia. Quem já assistiu esse filme sabe. Estão ali aqueles personagens ali, Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia. Estão brincando de esconde-esconde, em algum momento eles encontram ali, nessa trilogia, o primeiro filme, eles se escondem dentro de um guarda-roupa. E a Lúcia, escondida, percebe que há um mundo diferente, chamado mundo de Nárnia. E ao chegar nesse mundo, em síntese do filme, um dos seus irmãos, o Edmundo, ele é traiçoeiro, enganador, mentiroso, injusto em seus atos. Nesse mundo de Nárnia, ele toma atitudes extremamente reprováveis. Ele é mentiroso, ele é enganador, ele é aproveitador. Tipificando assim alguém extremamente injusto para com seus irmãos, porque ele estava olhando para si mesmo, desejoso em ter as benesses da rainha de Nárnia, que era a rainha daquele contexto. O mundo jaz dessa rainha. E eis que em algum momento naquele contexto se apresenta um leão, chamado Aslan, que se apresenta. Nós assistimos dublado, que voz bonita, eu queria ter aquela voz do Aslan, que se apresenta, que conversa, que se relaciona. E há um momento no filme, queridos, que a traição de Edmund tem que ser paga. E a rainha de Nárnia convida Edmundo para ser sacrificado. Neste momento, o leão Aslan dá a sua própria vida, dizendo: olha, eu vou morrer no lugar de Edmundo. Porque eu entendo que, de fato, esse pecado tem que ser pago. O leão se apresenta não para passar a mão na cabeça daquele pecado, não para dizer não tem que ser pago, não, tem que ser pago. Uma atitude injusta, impiedosa, impensada, tem que ser paga. E aquele leão se apresenta, e aquele leão, há todo um ritual dos poderes ali, das trevas em Nárnia, que celebram a morte de Aslan. E aquele leão, que é extremamente humilhado, tem sua juba cortada, misericórdia, está tudo combinado, tá, irmãos? Tem sua juba cortada, é humilhado,
E em algum momento, os irmãos que estão ali acompanhando de longe, escondidos, falam, ele não reage. Irmãos, é impossível não assistir esse filme e dizer assim: Deus, glória ao teu nome. É impossível não dizer: Deus, assim Jesus fez por mim. É impossível não perceber que assim como aquele leão se apresenta voluntariamente, com força, para destruir todos eles, ao olhar e comparar a força daquele leão, a voz daquele leão, com todos os outros personagens das trevas que ali estavam, que tinham medo dele, e que em algum momento não entendem como aquele leão tão forte, humildemente se apresenta no lugar de um pecador, e que aquele leão é humilhado, ele passa por tudo aquilo, e é morto. Há um momento que um dos irmãos falam: acabou, nós não temos mais o que fazer. Quem sabe, queridos, em algum momento ali, na celebração dos algozes de Jesus Cristo, eles falaram: não tem mais o que fazer, acabou. A esperança dos judeus, o Messias que eles falaram que era o prometido, acabou, história definida. Mas há um momento, queridos, crucial neste filme, naquele leão, uma luz que chama a atenção no filme, se apresenta ressurreto, glorificado, mais forte do que nunca. Naquele filme, ele se apresenta como a solução para todos os problemas de Nárnia. Eu quero dizer para você, querido, nós somos frágeis, nós somos pecadores, mas o leão da tribo de Judá é suficiente para vencer tudo aquilo que se levanta contra nós. Nele nós somos mais do que vencedores, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fazendo comparativo com Cristo, Jesus se levanta como o mesmo, poderoso, glorificado. Querido, sabe o que Paulo quer dizer a essa igreja? Paulo quer dizer: olha, assim como Cristo levou no seu corpo a humilhação, a perseguição, a dor, em seu aspecto físico, nós passaremos por isso. Mas assim como Ele ressuscitou, um dia, irmãos, ressuscitaremos com um corpo glorificado, porque tudo que acontece aqui na terra é passageiro, nem as hostes do inferno podem controlar as nossas vidas. Em Cristo nós já podemos dar o brado de vitória, nós somos vencedores, aleluia. Você veio aqui nesta noite para que Deus pudesse te dizer: está sofrendo? A suficiência no sofrimento vem de Jesus. Não fica triste, não fica desanimado. Mas há uma segunda verdade para a gente fechar aqui, que o texto apresenta: que no sofrimento a glória é do Senhor. Vamos repetir comigo todos juntos: no sofrimento a glória. Mais uma vez, queridos, bem forte: no sofrimento. Sabe que eu fico impressionado aqui, irmãos? Dito isso, Paulo abre essa sessão dizendo o seguinte: olha comigo, por isso não desanimamos. Vamos repetir comigo bem junto, bem forte: por isso não desanimamos. Eu fico impressionado com essa expressão. Como é que alguém que está sendo abatido, atribulado, perplexo, perseguido, como é que alguém pode dizer não desanimamos? Eu quero dizer que Paulo não apresenta aqui palavras vazias, quem sabe uma palavra retórica para encorajar essas pessoas. Não, Paulo fala com autoridade, Paulo fala com legitimidade. Paulo demonstrou em vários momentos, repetidamente, que sua força de recuperação, de otimismo, de esperança, de alegria, não vinha de sua própria vida. Se você olhar o histórico do apóstolo Paulo, Paulo podia dizer: por isso não desanimamos. Quem é Paulo, irmãos? Paulo é alguém que em muitas situações foi perseguido. Nesse vaso, nesta cerâmica frágil, limitada, quebrada, muitas vezes Paulo passou por tudo isso. Se não, vejamos, irmãos, Paulo sofreu açoites de varas. Paulo, por pregar o evangelho, foi preso, jogado numa prisão. Paulo teve as suas pernas amarradas e acorrentadas a um tronco. Mas mesmo assim, sabe o que Paulo fazia enquanto estava preso? Ele orava
e cantava, e louvava, e descansava, e tinha esperança no Senhor, porque ele sabia que estava crendo. Nós podemos adorar, descansar e ter esperança, porque Deus traz ao coração do atribulado, do perplexo, do perseguido, do abatido, uma alegria que nós não podemos explicar. E eu posso dizer para vocês nesta noite, por isso eu não desanimo, porque eu estou no Senhor, aleluia. Eu não sei se vocês já passaram por situações assim, de vontade de desanimar. Já passaram por isso, irmãos? Até da igreja. Mas pai, estou desanimado. Nós passamos por isso. Pastor também passa por isso. Tem hora que dá um desânimo, irmãos. Meu Deus do céu, Senhor. Tem vontade de ficar assim, Deus me leva lá para Nárnia. Mas lá em Nárnia também tem perseguição, irmãos. Nós passamos por momentos assim. Mas é nesses momentos, irmãos, e interessante que essa mensagem está sendo preparada desde segunda-feira. E Deus já sabia as razões disso, louvado seja Deus por isso. Eu posso dizer para vocês hoje à noite, eu não desanimo, porque a minha suficiência e a minha alegria estão pautadas naquilo que o apóstolo Paulo disse aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor, aleluia. A nossa alegria tem que estar depositada no Senhor. O nosso entusiasmo é o Senhor. Paulo é aquele homem que em outra ocasião, o que eu falei anteriormente, Atos 16, Atos 27, Paulo, ele passou uma tempestade tremenda, a bordo de um navio. Quem sabe ele perdesse toda esperança, ele passou por isso. E Paulo disse: sejam corajosos. E Paulo predisse ali, não um navio vai parar numa ilha, nós seremos salvos. Paulo não desanimou, irmãos, e ele apresenta as razões pelas quais ele não estava desanimado. Olha comigo o versículo 16, acompanha comigo para caminharmos para o final desta palavra. Olha, diz a palavra: porém não desanimamos, pelo contrário, mesmo, não tem um vasozinho de barro, a cerâmicazinho, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Quantos que podem dizer amém para essa palavra? Eu creio nessa palavra. Nós vivemos essa palavra. Mesmo que o homem exterior se corrompa. E aqui eu quero deixar bem claro, irmãos, que Paulo não era adepto do discurso da filosofia grega, tá, irmãos? Não confundam. A filosofia grega defendia que o corpo humano era transitório, mas a alma imortal. No sentido de que todos que de alguma forma estão alicerçados nessa dualidade corpo e alma, todos serão salvos de alguma forma. Paulo não defendia isso. Paulo defendia muito bem, e há um comparativo desse texto com vários outros textos, por exemplo, Romanos capítulo 9, que diz que Deus é soberano, e Ele que escolhe barros de honra, e barros de quê, irmãos? Desonra. Deus é soberano. Mas Paulo tinha consciência, que por mais que o corpo exterior se corrompa, seja destruído, há uma esperança que renova o nosso coração. Um dia, nós seremos ressurretos, nós viveremos eternamente, nós estaremos com Cristo, porque o conhecemos em parte, mas um dia estaremos com o Senhor, porque a palavra promete, o nosso homem interior se renova dia a dia. Podem perseguir, podem se levantar, podem levantar todas as bandeiras contra a igreja, mas Deus está conosco, a igreja está cada vez mais firme e forte. Por quê? Porque o nosso homem interior se renova dia a dia para a glória de Deus. Como é que Paulo exemplifica isso? Vamos fechar, versos 17 e 18, ele faz esse comparativo. Por quê? Vamos ler juntos? Porque a nossa leve e momentânea
momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, para a gente fechar aqui, eu fiquei pensando sobre essa palavra de Paulo, porque ele olha para a vida dele, para aquelas perseguições que aqueles irmãos estão vivendo, e diz assim: a nossa leve e momentânea tribulação. Como assim, Paulo? Que leve? Vem viver a minha realidade. Quem sabe você está pensando aqui, você fala para alguém na igreja: olha, eu estou passando por isso. Ah, irmão, isso é besteira, é só crer em Deus. É basicamente isso que Paulo disse. É leve. Alguém pode ficar com raiva. Vai viver comigo. Vai ver minha realidade, minha dor, minha tribulação, minha angústia. Quem sabe, vendo esse texto de maneira inadvertida, alguém pode pensar: Paulo não está se importando com o sofrimento do irmão. Mas eu quero lhe dizer, querido irmão, que Paulo faz algo extremamente precioso aqui, nesses 2 últimos versículos. Há um comentarista chamado Werner de Boer, que, comentando a ideia de peso, ele vai dizer que o peso, ele é relativo, é algo extremamente relativo. Deixa eu compartilhar isso com vocês. 1 tonelada seria leve ou pesada. Isso somente pode ser respondido em comparação com outros pesos. Naturalmente, diz o autor, 1 tonelada é muito pesada comparada a 1 quilo. Mas para um navio de 10.000 toneladas, 1 tonelada é algo que pode ser comparado como algo pequeno, leve. Medida pela força própria de Paulo, por exemplo, a tribulação na Ásia era insuportavelmente pesada. Mas quando Paulo mediu seu sofrimento na Ásia com aquilo que Jesus passou, por tudo aquilo que ele atravessou, por toda a dor de uma morte de um justo por injustos, de um homem que era perfeito por pessoas imperfeitas, de alguém que voluntariamente se deu, e diz a palavra que ele tomou sobre si toda a maldição do mundo. Paulo disse: o que eu sofro é leve, comparado ao que Cristo fez por mim. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? Olha o que Deus quer me ensinar aqui hoje à noite. Quando eu estou triste, quando eu estou desanimado, quando eu até penso: meu Deus, dá vontade até de desistir. Sabe o que eu lembro? Jesus, Ele sofreu, me amou, e sofreu, e se sacrificou, e fez tudo isso por mim. Jesus, o que eu passo é tão pequeno e tão leve em comparação a tudo aquilo e todo o peso, o extremo peso que o Senhor sofreu por mim, incomparável. E olha a expressão usada por Paulo, olha para o verso 17: produz para nós eterno peso de glória acima de toda e qualquer comparação. Seja Deus glorificado para sempre. Aleluia. Sabe como nós entendemos isso, queridos? A ideia de glória que deve sobressair ao coração da gente. Eu lembro de Romanos 8, verso 18. Sabe o que está escrito lá? Os sofrimentos. Romanos 8, versículo 18. Pensa comigo. Deus nos diz nesta noite que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Você pode dizer amém para essa palavra? Eu quero concluir dizendo isso ao teu coração. As palavras do apóstolo Paulo significam igualmente que quando olhamos para as coisas que estão ao nosso alcance, ele diz isso no verso 18: não fique atento às coisas que se veem. Isso é passageiro, irmãos. Isso é temporal. Descansa a tua alma. Ah, pastor, está pesado. Creia no Senhor, em nome do Senhor. Ah, pastor, está difícil. Olha para as coisas que se não veem. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível o quê, irmãos? Agradar a Deus. Nós vivemos no evangelho que as pessoas querem ver. Só vão para a igreja se tiver milagres. O maior milagre eu estou vendo aqui hoje à noite:
Um povo que foi alcançado pelo eterno peso da glória de Deus, aleluia. A bênção já aconteceu, irmãos. Relação de fé. Eu quero dizer ao teu coração nesta noite: não esteja apreensivo com aquilo que você está vendo. Há um propósito, há um porquê. Porque no sofrimento, a suficiência vem do Senhor. E no sofrimento, a glória deve ser creditada sempre ao Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor.